São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Obrigado, Letícia. Prazer é nosso. Muito bom estar aqui com você. É verdade, gente. Já não é o primeiro episódio que vocês participam, né? Espero que tenha muitos outros episódios aqui que a gente possa compartilhar. E hoje é um tema um pouco diferente do que a gente falou, né? Eu falei com o Fred, a gente já falou sobre tecnologia tributária, né? O Fred como CEO da auditoria. Continua CEO, Fred? Continua CEO. Continua CEO da auditoria. Por enquanto, continua. Isso aí. O Fred, que agora é sócio, né? Sócio de um fundo de investimento na auditoria. E também a gente falou sobre tecnologia por conta disso, né? Justamente pela ferramenta da auditoria no outro episódio. Quem não acompanhou, já fica a dica aí. E com o Elcio também fizemos um episódio recente, né, Elcio? A gente falou sobre as oportunidades aí para 2023 na carreira do tributarista. E hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente, né? Porque tudo se conecta no final das contas, que é o empreendedorismo. E só para contextualizar por que a gente vai falar sobre isso hoje, e por coincidência, ficou até legal. Ontem eu falei sobre o tributarista que busca uma vaga de emprego, né? A gente vai falar outro lado da moeda, que é o tributarista que quer empreender. Mas por que eu trouxe tanto o Elcio como o Fred para falar sobre isso? O Fred dispensa apresentações, só o arroba dele, né, Fred? Empreendedor tributário, já fala. Mas é porque, especialmente, os dois estiveram juntos. Foi no fim de semana passado ou retrasado? Foi no início do mês. Foi, né? na Duas semanas. Duas semanas. Recente, numa imersão bem bacana, aí, com grandes nomes do mundo empreendedor, não tributário, né, do empreendedorismo geral. Eu falei, eu quero saber todos os insights desse evento que vocês tiveram, vamos compartilhar isso junto, mas eu não quero que fique guardado só para mim, eu quero que esses insights venham para o público, e por isso que eu falei, vamos embora, partiu um novo episódio do podcast, por isso que a gente está aqui hoje. Então, para começar, eu quero que quem quiser falar aí, hoje a gente está em trio, né, então fiquem à vontade. Fala um pouquinho o que foi o evento e como que, depois a gente vai explorar um pouco como que isso vem, por que vocês procuraram esse tipo de evento, o que isso vem alinhar aqui na nossa jornada empreendedora como tributaristas, né? A gente teve a oportunidade de ir nesse evento em São Paulo para entender, né, um pouco mais do que esses caras que estão aí anos-luz na nossa frente, né? Porque a gente tem que ter a humildade de saber que a gente tem que sempre o que aprender, e até com pessoas mais novas, né? Então, acho que a ideia foi essa, a gente tentar entender o que esses caras estão fazendo, né? Fora da caixinha, e que tem dado certo há muito tempo para eles. Então, um evento que envolve marketing, vendas, empreendedorismo, você ter ali a oportunidade de conhecer grandes nomes do mercado, e aí você faz amizades, faz network, discute. E eu acho que o mais importante, né, é você parar 2, 3 dias, porque é diferente quando você está no dia a dia. Para fazer uma live, para fazer uma coisa fora do cotidiano. É diferente de quando você vai para uma imersão, e aí você vira a chave e fica realmente ali nós ficamos quase 3 dias focados naquilo ali. Então não tem distração, você está pensando no seu negócio, né? E usando as ferramentas e as dicas e os insights que você acaba aprendendo, né, durante o evento. Então, assim, foi bem proveitoso. A gente discutiu muita coisa ali, né? Tentamos trazer para o tributário muito do que a gente aprendeu. E, assim, nós vamos ter muito insight para compartilhar com vocês aqui, porque o evento realmente foi bem enriquecedor. É isso que eu ia comentar. Qual o tempo desse podcast? Porque tem muito insight, viu? É muita coisa para a gente comentar. O Elcio comentou uma coisa muito interessante, que eu acho que todo mundo que quer empreender tem que ter, chamada humildade, porque todo mundo gosta de receber elogio, né? Isso é muito fácil. Agora, a gente tem que ter humildade
de saber que existem pessoas que podem realmente nos ensinar coisas e que são melhores para a gente em determinados aspectos. Muitas vezes a gente ouve uma crítica e a gente pode ficar nervoso ou pode não concordar muito com essa crítica, mas a gente tem que saber ouvir, porque na maioria das vezes as pessoas que nos criticam são pessoas que só querem nosso bem, né? Na maioria das vezes. E esse exercício de humildade eu acho fundamental para quem quer empreender, porque ele corrige a sua rota, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem ter sucesso no seu empreendimento porque são arrogantes, porque acham que são donas da verdade e acabam insistindo num caminho que não é o mais correto. Então, você frequentar cursos, você ouvir outras pessoas, você ver a experiência de pessoas que já estão bem-sucedidas, como o Elcio falou, é muito importante para você acertar o seu rumo e para corrigir a sua jornada. Então, foi assim, foi fantástico. E vocês, nossa, esse ponto é fundamental, né? Então, eu acho que a gente pode falar, né, o que é empreender no tributário? Empreender é você começar a ter o seu próprio negócio, seja sozinho, da forma autônoma, né? Vamos pensar a sementinha do empreendedorismo, até você ter realmente aí o seu próprio escritório, a sua própria consultoria, a sua própria empresa, para que você possa ir, não apenas... A ideia é sempre, né, que a gente possa crescer os nossos resultados, mas também fazer parte da roda que gira a economia do Brasil, né? Então, possa ter essa equipe, contratar pessoas. E quando a gente fala de empreender, a gente está falando basicamente de sair somente da parte técnica tributária e olhar outras frentes que são fundamentais para o empreendedorismo. E muitas vezes, quando a gente resolve empreender, a parte técnica, ela acaba ficando no primeiro momento, né, tá ali junto, depois ela tem que ficar secundária, depois você cada vez menos se envolve na parte técnica. Porque daí você vai construindo a equipe e você tem que se envolver em outros pontos, que é o que vocês falaram, tem que olhar para gestão, tem que olhar para marketing, tem que olhar para pessoas. E como que nós, tributaristas, que agora a gente está estudando tributário, né? Fala, não, calma aí, estou chegando aqui para estudar o tributário, mas então também vou ter que estudar gestão, vou ter que estudar marketing, vou ter que estudar como que eu vou gerir pessoas, como que eu vou cuidar do meu financeiro. Sim, a resposta é essa. E a gente também precisa aprender essas outras habilidades. E uma das formas é justamente estar bebendo da fonte daqueles que estão à nossa frente. Então, essa humildade é fundamental que a gente tenha para que a gente possa sempre olhar, o caminho que eu estou tomando é o caminho correto, né? E para que a gente vá melhorando, né? E essa melhora tem que ser contínua, né? Para a gente poder realmente ir apertando os parafusos do nosso negócio e crescendo. Como que foi, só para o pessoal saber, qual foi o evento que vocês estiveram, esse treinamento, essa imersão de 3 dias, quase 3 dias, que o Elcio comentou? O evento chama Equity Mais. É um evento presencial. Ele é conduzido pelo Carlos Busch, que é um cara que veio do mercado, aí, foi vice-presidente de grandes empresas, e o Thiago Nigro, os dois que tomam a frente aí do Equity Mais. Aí teve a participação de algumas outras pessoas internas do grupo, o Primo. Eles abriram bastante como que é o funcionamento do projeto deles, o que eles são, na verdade. Foi até uma história interessante que eles colocaram que o ano passado, o primeiro semestre, não foi tão bom. E aí eles tentaram fazer várias coisas e depois eles acabaram descobrindo que, na verdade, eles são uma empresa de educação financeira, né? Uma empresa que não adianta querer inventar roda e partir para outros rumos. Aí eles, não, o que a gente sabe fazer é isso. E aí eles focaram e aí o negócio, né, desandou do segundo semestre em diante. Então, assim, o evento ele tem todo mês, é um evento para empresários mesmo, para empreendedores. E o empreendedor não precisa ser um empreendedor que fatura milhões, né? Todo mundo que tem um negócio é empreendedor. E a gente, eu costumo falar que a gente vende o tempo inteiro, né? A gente vende dentro de casa com a mulher, com o marido, com os filhos, com os amigos. É uma troca, né? E a venda não é só quando entra recurso financeiro, né? Então, é um programa bem legal que os caras fizeram. Está em evolução ainda, acho que eles vão melhorar bastante coisa.
provavelmente voltaremos aí em algum tempo, porque é um aprendizado assim, bem fora da curva mesmo. Foi bom, assim, para mim foi muito bom tirar esses dias para parar e refletir sobre bastante coisa. E não só do negócio, né? Você acaba refletindo sobre muitas outras áreas, né? Você tem noção, Letícia? O Carlos Busch foi vice-presidente da Salesforce, ou seja, que é um software, um CRM, né, voltado para vendas. Então, assim, os insights que ele deu de marketing e vendas foram, assim, sensacionais. E isso que o Elcio está falando, um dos primeiros grandes insights, que às vezes a gente ouve coisas que parecem muito óbvias, mas a gente precisa ouvir e a gente precisa, como o Elcio falou, estar em uma imersão para que você consiga realmente absorver aquele conhecimento e refletir, né, sobre como que aquilo impacta na sua vida. E uma das coisas que o Elcio falou aí, que foi uma das coisas que o Grupo Primo descobriu, assim, né, obviamente, né, o Bruno Perini até contou um caso, que ele contou isso para a mulher dele, e ela falou, grande novidade, vocês são uma empresa de educação financeira, como se ninguém soubesse disso, né? Mas, às vezes, para eles mesmo, né, eles estavam querendo abrir outras frentes de negócio e tal. Então, eu acho que o primeiro insight para a gente que é tributarista, e que eles deixaram isso muito claro, é você começar a seguir a teoria das frutas baixas. O que é isso? É você começar a colher primeiro as frutas que estão mais baixas nos galhos. Não adianta você querer ir lá no alto da macieira e pegar a maçã que está mais alta, se tem outras maçãs aqui embaixo que você pode colher primeiro. Então a gente pode tirar várias lições disso. Uma delas eles tiraram. Eles estavam tentando investir em outras áreas, em outras coisas, de repente eles viram que, gente, a gente pode fazer muito mais dinheiro com muito menos esforço, atuando dentro de casa com uma coisa que a gente sabe fazer, que a gente tem clientela e que a gente, enfim, tem expertise. E eu acho que isso aqui no tributário é muito importante para quem está iniciando também, porque todo mundo tem suas frutas baixas. Então, às vezes, não adianta você querer dar um salto muito grande e querer abraçar o mundo inteiro sem antes você ter colhido as frutas que estão ali na sua mão. Então, quando você vai empreender, eu fiz um raciocínio muito nesse sentido, que você tem que começar naquilo que você tem mais na mão. Então, por exemplo, qual que é a tua rede de relacionamento? Com quem que você vai fechar negócio mais fácil? Né? De repente você tem, eu vou dar um exemplo aqui, de repente você tem na sua família contatos que te aproximam com médicos, com pessoal da área de saúde. Poxa, ali é muito mais fácil você começar a colher resultado do que você, por exemplo, querer começar a atender grandes indústrias, que você não tem contato, você não tem rede de relacionamento, às vezes você não entende muito de lucro real. E essa teoria das frutas baixas, inclusive, é muito interessante porque, assim, não é o fato de você colher a maçã que está baixa que você vai deixar que está lá em cima apodrecer. Mas é um caminho, entende? Então, assim, primeiro você colhe as baixas, colhe aquele resultado, para depois você começar a subir a escada para pegar lá. Não pode demorar muito também, senão ela estraga. Você não vai deixar ela estragar. Mas o teu foco inicial é sempre aquele ali, entendeu? Então, eu acho um insight maravilhoso para quem está querendo começar na área, porque é exatamente isso. Você começa a se perguntar, que área do tributário que eu vou começar? Que está mais fácil para mim, ou seja, que eu falo que é mais fácil assim, o que envolve menos esforço da minha parte e que pode trazer mais resultado? O Elcio fala muito nessa tecla de você aumentar a vida útil do seu cliente. É muito nesse sentido. LTV, né, Elcio, que a gente sempre comenta. Então, assim, em vez de você sair, às vezes você tem uma riqueza dentro de casa para você aproveitar oportunidades tributárias, e você está querendo colher a fruta alta. Você está querendo ir partir para outras empresas, desbravar mercado. Então, quando tem dentro de casa, com as pessoas que já têm confiança em você, que já conhecem o seu trabalho, você poderia estar colhendo ali. Então, eu acho que essa primeira lição que eles passaram, esse bench da experiência que eles tiveram, é muito interessante para a gente trazer para a nossa realidade, para quem está querendo começar a estudar ou se aprimorar, fazer essa reflexão. Quais são minhas frutas baixas? Por onde que eu posso começar? Que vai envolver menos esforço da minha parte e que vai me dar um resultado maior, né? Em primeiro lugar. Assim, para mim, o grande insight que eu já trouxe para a empresa, já estou começando a aplicar esse aí. Não, e é ótimo. E fazendo paralelo até com como, né, como eu vou ensinando os alunos aqui dentro, quando eles entram na formação tributarista do futuro, que é justamente, você está entrando para ter uma carreira. Carreira qual é? Tributarista. A carreira de tributarista, ela dá uma gama gigantesca de oportunidades. Né? E às vezes as pessoas que estão fora não enxergam isso, né, de uma forma tão ampla. Tem canso de ver alunos falando, meu Deus, não sabia que tinha tanta coisa para fazer dentro do tributário.
de fato tem muitas coisas para fazer. E a primeira coisa que eu falo assim, tenha o seu serviço de abre-alas, né? Que daí eu sugiro sempre o serviço, como serviço de abre-alas, aqueles que são mais simples para executar e que trazem o resultado, né? Que é justamente ou ir dentro de uma linha de compliance tributário, no viés da gestão de passivo ou no viés da recuperação de tributos, que inclusive nosso grande parceiro aí na parte da recuperação é a auditoria como ferramenta tecnológica, né? Mas saiba que você não precisa, para você ter conquistar essa liberdade financeira, você não precisa ter uma carteira de clientes gigante. Você precisa identificar as oportunidades para você ir fazendo novas vendas para o mesmo cliente. Só que você precisa, né, ter essa visão, e aí conforme você tem essa visão, você vai aprendendo junto com o seu cliente que você já conquistou, que já teve todo esse primeiro esforço, e vai crescendo com ele. É uma linha que eu gosto de adotar, porque aí, de fato, a gente, né, é o papel do tributarista. Né? O papel do tributarista não é apenas recuperar tributos, o papel do tributarista não é apenas gerir passivo. O papel do tributarista é ser alguém estratégico para uma empresa, né? Alguém estratégico a partir da sua expertise, que é o tributário, né? Para fazer aquela empresa crescer mais de forma sustentável, ter mais resultados, ter mais lucro, ganhar mais competitividade. Mas você pode ir fazendo isso. E bem interessante isso que você trouxe, e depois até o Elcio também, ele fala, eu quero que você fale mais sobre essa questão da LTV, Elcio, que eu acho que é bem legal a gente frisar aqui com o pessoal. Mas você trazendo, e eu não sei se todo mundo conhece o Grupo Primo, mas começou de fato, né? Começou com o Thiago Nigro na parte de educação financeira, para a galera começar a investir. E depois o Thiago Nigro já era gigante, né? Ele já era novo e ele trouxe outras frentes para o grupo, como, né, o próprio Bruno Perini, depois trouxe o GeoJ, que daí eu acredito que seja essa linha da saída. Porque daí ele já trouxe o GeoJ, que era desenvolvimento pessoal, aí criaram o Stage, que era marketing, depois foram lá para a questão do metaverso, e eu acredito que é isso que eles falam, pô, não, a gente é educação financeira, a gente não é o metaverso, por mais que isso faça parte, não é o marketing, a gente não é... E eu acredito que seja isso. Depois vocês podem até me corrigir, mas você falando, e eu que acompanho bastante, né, o trabalho do Grupo Primo, até porque eu me inspiro mesmo muito como modelo de negócio, é interessante também, porque às vezes a gente, vamos pensar, pegar eu que sou advogada, se eu quiser, eu sou advogada tributarista, mas eu vou atuar com trabalhista, com criminal, com não sei o que, só que a gente se perde, porque é muita coisa. Né? Então, também ter esse foco, esse olhar, se você só ficar no tributário, você vai ter, assim, muita coisa para você abordar com os seus clientes e para você ter bons resultados para conquistar os seus sonhos, as suas liberdades. Então, tenha esse foco também. Né? Elcio, fala, então, pegando essa linha, fala um pouco mais de como que você também vê essa questão e como que você ali pegou esses insights também para a nossa atuação, né, na seara tributária. Assim, esse insight do Fred para mim também foi um dos melhores. Algumas coisas óbvias que eles falaram também, que me marcou bastante. Primeiro é que eles falam de jogar o jogo do infinito, né? E aí eu sempre tive esse pensamento, essa visão de longo prazo, que essa visão de longo prazo está muito, muito ligada ao LTV, né? Que é você pensar sempre no longo prazo, na vida útil do seu cliente. E aí, quando eles falaram de jogo do infinito, faça, independentemente se você está pensando que amanhã ou depois vai ter. Não, faça aquilo como se fosse para fazer o resto da vida e é infinito. Mas eu vou morrer, não importa, faça. E faça bem feito. E o que a gente precisa ter muito em qualquer atividade, não só no tributário, mas é a constância. Então, muita gente começa e para, muita gente começa e desanima no meio do caminho. Eu senti muito isso durante a minha trajetória. E muito mais, por exemplo, no digital. Então, quando eu comecei a minha trajetória lá em 2001, 2000, eu não tinha muito para onde correr. Eu tinha que abracei aquela oportunidade e vi aquilo como uma oportunidade de vida. Então, eu só tinha aquilo. Quando eu vim para o digital em 2020, no final de 20, começo de 21, eu tive frustrações no começo e pensei realmente em desistir. Mas uma coisa que eu tinha colocado comigo era dezembro de 22 vai ser a data que eu vou olhar para trás e falar valeu a pena ou não. E eu olhei o mês passado e valeu muito a pena. E não só financeiramente, mas por amizades,
por tudo que eu criei aí, que o digital me proporcionou. Então, essa questão do LTV, essa visão de longo prazo, ela sempre me ajudou em tudo. Por exemplo, a criação da mentoria. Porque o que acontecia? Eu fazia curso e vendia o curso. O objetivo meu nunca foi o financeiro no digital. É claro que eu tenho 2 filhos pequenos, não vou falar que não conta, claro que conta. Mas o pessoal comprava o curso e não assistia, isso me incomodava. Então, eu falo, não, eu tenho que entregar uma coisa muito diferente para o mercado, que eu não vejo no mercado. E aí foi quando eu tive a ideia da comunidade. Hoje, por exemplo, nós estamos dia 27 de janeiro. Nós tivemos esse mês de janeiro 15 renovações da mentoria. Ou seja, é LTV puro. Vendendo para o mesmo cliente, mas ao mesmo tempo entregando, vendo o que o cliente necessita, ajeitando e tendo a humildade de pedir, o que está errado, o que você sugere, feedbacks de melhoria, às vezes escutar umas pancadas mesmo, falar, isso aqui não ficou legal, isso eu acho que, entendeu? Isso faz parte do processo. Então, muita coisa que eles falaram lá é simples. Por exemplo, o Thiago Nigro é constância. O Bruno Perini é constância. O cara tá aí todo dia produzindo conteúdo. Tá todo dia falando do mesmo assunto. Olharam para trás e viram, erramos aqui, a gente não é uma empresa de várias coisas, a gente é uma empresa de educação financeira. A união deles veio muito no intuito do quê? Eles não queriam mais uma coisa que dependesse só deles. Então, por exemplo, se o Thiago Nigro morre, acabou o grupo. Hoje não mais. Por quê? Porque hoje o negócio, tudo bem, o nome do cara, onde ele põe a mão, vira ouro, né? Mas ele construiu isso numa constância de, sei lá, 15 anos. Então, os ensinamentos que a gente, assim, né, eu tive lá, e eu acredito que o Fred também, são coisas mais óbvias, mas que a gente não para pensar no dia a dia. Então, eu voltei de lá com muitos sites óbvios, que estava aqui na minha frente, e eu não estava enxergando, por talvez estar com uma visão mais fechada, né? Então, assim, eu sempre falo, é muito bom participar disso, porque você se doa ali naquele momento e você começa a repensar. Então, eu lembro que o Carlos Bucha, acho que foi, né, o Fred, que falou da disciplina, eu não sei se foi o Carlos ou o Thiago, da disciplina fanática. Disciplina mais intensidade, fanática. Você tem que ter a disciplina fanática mesmo, olha, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, independente do resultado momentâneo, vou colher o LTV. Então, para quem não sabe, o que é o LTV? É você vender sempre para o mesmo cliente. Só que para isso você precisa estar renovando, se atualizando, tendo novas tecnologias, por exemplo. A auditoria se renova todo dia. Para a gente é muito bom, porque a gente tem uma renovação vindo de um parceiro, de um terceiro, que está preocupado com a inovação. Então, assim, as pessoas vendem muito... eu vendi um trabalho, independente de que trabalho que seja. Aí eu entreguei o trabalho, vendi e faturei. O trabalho não acaba ali. Ele trabalha com a boa entrega, com uma visão do negócio, de falar, não, olha, beleza, esse trabalho nós terminamos, mas eu tenho mais isso para te oferecer. Eu consigo te ajudar nisso. E aí você, com 10 anos com aquele cliente, você faturou 30, 40 vezes mais do que se você estivesse pensando só no honorário ali pontual. Então, o LTV eu acho que tem para tudo. E a grande revolução, acho que de qualquer mercado, é focar no LTV. Acho que para tudo o LTV inclusive para a família, para filhos, para tudo. Porque é sempre a visão de longo prazo, né? Não, sempre visão. Exato. Então, só para consolidar aqui o Lifetime Value, né? O LTV, quando a gente fala, é uma sigla em inglês que chama Lifetime Value. Quem foi participar da Revolução, inclusive, vão me ver falando bastante de LTV durante a Revolução, porque eu explico para vocês como funciona isso na prática, aqui na nossa prática, fazendo uma esteira de serviços, né? Montando uma esteira de serviços junto ao mesmo cliente. E saindo um pouquinho da seara que a gente está falando das constâncias, da gente não desistir, acho que isso é algo que a gente sempre tem que bater, porque acontece muito, né? Muita gente ingressa na área tributária e acaba não tendo a constância, ou mesmo com a constância acaba não tendo o resultado que quer no tempo que quer e desiste. Isso é bem comum, eu acho que faz parte, inclusive, do ser humano, tá? A gente tem que trabalhar isso
É mais natural desistir do que persistir. Então, por isso que a gente tem que bater sempre na tecla da constância e da persistência e não desistir até que dê certo. Não é vamos ver se dá certo. Não, é fazer dar certo e não desistir até dar certo. Porque dá certo. É só olhar os exemplos que deram certo, que foi que vocês foram buscar o quê? Foram buscar inspirações em exemplos que deram certo para aprender a partir desses exemplos como aplicar isso na realidade de cada um de vocês. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui com quem está nos assistindo, nos ouvindo, e que tem algum interesse, né, pelo menos, ou que já está na área tributária, já está aí na jornada para ser tributarista, ou é tributarista e quer ser cada vez mais um melhor tributarista ou ter mais resultados como tributarista. Então, não desista até dar certo. E a hora que deu certo, você sabe que você vai continuar, porque você vai traçar outras metas. Saindo dessa seara, o que mais que vocês trouxeram de insights aí, dentre os temas que foram abordados lá, e que a gente pode fazer esses mesmos paralelos com a nossa área? Letícia, se você me permite, assim, saindo um pouco, mas não tanto, sobre essa questão de jogar o jogo infinito, parece uma questão tão óbvia, mas, na verdade, eu gostei tanto desse negócio, eu comecei a estudar isso muito profundamente, sabe? E a gente percebe que os empreendedores, eles muitas vezes não dão certo porque eles não entendem o jogo que eles estão jogando, tá? E assim, eu até fiz algumas anotações, assim, pessoais mesmo, né, que eu posso compartilhar com vocês aqui, bem interessantes sobre isso. O que é um jogo finito? O jogo finito é um jogo de futebol. Ele tem regra definida, ele tem número de jogadores definido, você sabe quem entra em campo, como é que a regra está jogando, ele tem um tempo para terminar e tem ganhador e vencedor. O mundo dos negócios não tem ganhador e vencedor. Então, isso é uma coisa que me marcou demais e que eu acho que quem está querendo empreender aqui na área tributária tem que levar com muito carinho essa lição. Porque, às vezes, as pessoas jogam para ganhar. E não é jogar para ganhar, é jogar para perdurar. Tipo, olha as diferenças, cara. Um jogo finito, você conhece os jogadores. No jogo infinito, que é o jogo dos negócios, você não sabe quem vai jogar, quem vai entrar, quem vai sair, né? Você não sabe. O jogo finito tem regras fixas. O jogo infinito, você tem a delimitação da legislação que você está inserido, no caso da nossa legislação brasileira. Mas dentro dessa legislação, e a gente está vendo até na beta, que muitas vezes as pessoas até saem dessa legislação, né, até pulam para fora do campo para burlar as regras, mas não tem muita regra, cada um por si, né? Cada um vai fazendo isso, né? O jogo finito tem início, meio e fim. O jogo que a gente está inserido aqui como tributarista não tem fim, cara. Ele continua, sabe? Então não tem como vencer. Se não tem fim, como é que você vai vencer, né? Olha só que interessante, isso aqui é fantástico, cara. O jogo finito, ele termina quando o tempo se esgota, tá? O jogo infinito não. O jogo ele sempre continua vivo. O que acaba é para o jogador. O jogador que acaba. Ele não aguenta o jogo, ou ele se cansa, ou ele quebra, mas o jogo não acaba. Então o jogo dos negócios, o jogo tributário nosso, ele está sempre existindo. É você que tem que estar forte para continuar nele, né? Você não tem que ficar pensando em ganhar do seu adversário, do escritório vizinho, que eu tenho que ser melhor que aquele, porque isso é a mesma coisa que você jogar só na defesa esperando fazer gol. Você nunca vai fazer gol, entende? É um caso clássico assim, da Microsoft com a Apple. A Microsoft estava correndo atrás da Apple, e a Apple pensando em como melhorar a vida das pessoas. Entende? É muito diferente, assim, a mentalidade. E, assim, na verdade, como você fala assim, fala como é que as pessoas pensam errado, né? Não entendem o jogo que estão jogando. Você fica, às vezes, falando assim, eu sou o número 1, eu sou o melhor, eu sou... Com base em que você fala isso? Você é melhor em quê? Com base... Você é melhor porque você tem um maior número de clientes? Ou porque você faturou mais no ano passado, ou porque você atende mais empresas? Gravou, Fred. Gravou. Oi? Voltou, Fred? Voltou, Fred. Mas isso que o Fred estava falando, desse volta ali na internet dele, é bem importante mesmo. Opa, voltou, Fred. Você viu que interessante que é você entender o seu contexto, porque a maioria das pessoas, às vezes, não tem sucesso porque ela tá inserida num tipo de jogo, jogando outro. Então, olha
só que insight maravilhoso, quando você começa a entender isso. E é difícil, às vezes, a gente se adaptar ao jogo infinito. Isso mas a gente tem que entender. Exato. Isso casa muito bem com não se comparar com o outro. Né? Não medir a sua régua pela régua do outro, né? Porque cada um tem uma régua diferente, tem uma realidade diferente. Costumo falar muito com o pessoal, porque também a gente se compara, né? O se comparar de uma forma saudável, no sentido de, eu quero chegar, ou né, eu me inspiro, né? O se comparar no sentido de inspiração é ok. Agora, o se comparar para que isso te traga uma desmotivação, não é ok. Então a gente também tem uma boa reflexão que vocês trazem e que de fato casa muito bem, principalmente com quem está aí no início da jornada, né? Com quem está aqui conversando agora. E sabe outra coisa que o Elcio falou no início, que eu acho muito importante que ele ressaltou aí? Ele falou assim, poxa, são dias que a gente ficou focado, a gente saiu do nosso negócio. Você lembra, Elcio, que eles até deram o exemplo do labirinto? Que quando você está no meio do labirinto, como é que você consegue sair dele? Uma das técnicas é você colocar a mão na parede e seguindo sempre o mesmo lado, né? Você vai voltando, então uma hora você vai sair dele. Mas é difícil. E quando você sai, outra forma de você sair do labirinto é você olhar ele por cima. Né? Você olha ele por cima e você vai enxergar a saída. E eu e o Elcio fizemos isso com os nossos negócios. É assim que eu encaro. A gente saiu fora do negócio, começou, né? Saiu fora daquela confusão, parou de atender urgência, parou de apagar incêndio do dia a dia e se concentrou ali. E com isso, quando você dá essa afastada, você consegue realmente olhar para o seu negócio de fora e começar a ter uma outra visão. E quando você está lá dentro, né, inserido dentro da sua rotina, você não consegue parar para pensar. Então, é muito importante, talvez seja também uma coisa boba, mas é muito importante a gente nos permitir essas pausas para, estudar o nosso negócio fora dele. Começar a frequentar outros locais, a ouvir outras pessoas e se distanciar realmente, porque você volta com outra visão. Sim. Uma coisa que eu achei assim, era algo que me intrigava, né? Porque eu sempre tento olhar o que o outro, e não é com visão de comparação, que até é uma frase que eu uso, comece, não pare, não se compare. Então, para mim é isso. Você tem que começar, dar o start, e depois não se compara, não olha para o lado e vai, né? Continua. E eu ficava muito intrigado, porque como que esses caras chegaram num patamar desse, né? O que eles fizeram? Então, uma das coisas que eu busquei foi isso, entender que jogo que eles jogaram diferente, porque a gente é novo, a gente tem aí uma vida inteira pela frente. Para a gente se enquadrar e se encaixar no que os caras faziam de diferente. Então, por exemplo, no meu caso específico, eu tenho 40 anos. Eu li o meu primeiro livro com 36. Até os meus 36 anos eu nunca tinha lido um livro. Aí falou, nossa, não lia, nunca tinha lido um livro realmente. Aí na escola, como você fazia? Não fazia. Pegava resumo, nunca tinha lido um livro de cabo a rabo. Nos últimos 4 anos que eu comecei a ter a leitura como uma coisa minha de cotidiano. Mas aí eu comparo, os caras 30, 40 livros por ano. Os caras investiram em conhecimento. Os caras, entendeu? Então, assim, o que esses caras fazem de diferente? Eles investiram na saúde desde novo, eles investiram em conhecimento desde novo, tiveram espelhos, por exemplo, Bruno Perini falou, eles iam para o shopping, ele falava, minha mãe ficava mais difícil, a mãe ia com os 2 filhos fazer compra ou ia em algum outro lugar. O que o pai fazia? Ia para a biblioteca, ou ia para uma livraria e sentava, às vezes lia um livro. Então, ele cresceu vendo isso. Então, eu busquei muito isso também. O que esses caras fazem de diferente? E sabe o que os caras fazem de diferente? Estudam sobre tudo. Sobre comportamento, sobre relacionamento, participam de eventos, fazem mentorias, participam de master. Não tem como dar errado. Se você tiver a visão de TV, a visão do longo prazo e realmente investir. Então, assim, eu tive muito insight da minha vida pessoal, né? Porque eu queria buscar isso. E aí o legal que eu vejo é o nível de respostas que os caras dão. Então, por exemplo, o Thiago Nigro,
ele tem um nível de consciência nas respostas que não é para um cara de 32 anos. É pelo menos é muito além. É muito além. Só que ele pega, por exemplo, o cara, ele se independente de religião de cada um, mas agora ele é evangélico. Você viu a meta dele para 2023? Ler a Bíblia. E você tem dúvida que lá em 31 de dezembro, até antes, ele vai ter lido a Bíblia de cabo a rabo? Então, são essas coisas diferentes que os caras fazem, só que é coisa do dia a dia. Não é o tijolinho por tijolinho. Que lá na frente, de repente, não. Então, eu busquei muito isso, eu vi. E não é nada muito revolucionário. Os caras têm uma dedicação totalmente fora da coisa. Cara, isso que você está falando é exatamente o que eles voltavam a falar toda hora. O que eles jogam é um jogo infinito. É a mesma coisa que você querer emagrecer, ir para a academia e ficar 10 horas, 15 horas na academia fazendo uma esteira e achar que vai sair magro. Não vai. O que vai te emagrecer é constância. O que vai te emagrecer é você comer certo, você mudar seu hábito de vida, você fazer um pouquinho de exercício todo dia, sabendo que aquilo ali vai mudar a tua vida durante a jornada, e não um evento único. E às vezes as pessoas pegam nisso, né, Elcio? Vamos ler. A gente tem que ler. Aí lê 2 livros, nunca mais. É melhor você ler. Igual eu e o Elcio, a gente se cobra aqui, a gente voltou do evento um cobrando do outro. Você leu tuas páginas hoje? Eu li minhas páginas. Por quê? É aquele pouco todo dia. Quando você vê, você já está terminando o 2º, 3º livro no mês. É assim que vai funcionando. Isso que eles fizeram. O Thiago falou, eles fizeram essa pergunta para ele, o que você fez diferente? Ele falou, cara, eu não sei o que eu fiz diferente. Eu sempre tive um objetivo muito claro na minha vida, sabia onde é que eu queria chegar e sabia que eu tinha que percorrer uma jornada. Agora, enquanto tinha amigo meu que estava na balada, eu estava acordando cedo domingo para estudar, para me formar, enfim. Então, abrir mão de umas coisas para ter outras, enfim. A gente talvez não possa ter tudo na vida, depende do seu objetivo, né? Sim. E teve uma coisa que ele fez, por exemplo, ele começou, né? Primeiro, ele não foi aceito em nenhuma empresa de corretagem. Então, ele acabou tendo que ir por conta própria, porque não conseguia entrar numa empresa, barman, e aí todo mundo conhece a história dele. E aí, tudo foi dando certo, né? Ele foi plantando e colhendo, plantando e colhendo. Quando ele vendeu a empresa, que ele ganhou dinheiro e ficou estável financeiramente, o que o cara fez? Olha a visão de negócio. Ele investiu, ficou um ano rodando o mundo e tentando entrevistar e entender a mente. Ou seja, qualquer pessoa normal teria ficado numa boa. Ele não, ele investiu o quê? Foi quando ele escreveu o livro com base nisso. Então, assim, você vê que tudo que o cara foi fazendo foi direcionado para quê? Educação. E não só educação. Eu estou no tributário, eu só tenho que estudar tributário. Não. Por exemplo, eu errei nisso. Eu só estudava tributário. Então, hoje, se você falar assim, nossa, El, você tem um conhecimento muito vasto do tributário? Eu tenho. Só que eu deixo a desejar em várias outras áreas e estou aprendendo agora. Então, talvez se eu tivesse dosado, tivesse tido uma orientação de leitura, de aprendizado, talvez hoje, assim, né, não adianta olhar para trás e ver a vida pelo retrovisor. Mas são os ensinamentos ali que eu tive que eu vou passar para os meus filhos e vou levar isso para o resto da minha vida. E é legal que nós aprendemos isso. Eu tenho 40, o Fred está com 62. Mas estou bem para 62, Leite. Só falar que eu estou bem. Não, para 62? Ô, Fred, mas você está onde? Você está mergulhado no formal, Fred? O que você está fazendo? Não é? Tá. Você não sabe que eu fiz 63, né? Mas... E aprendizado com um cara de 30, 32, 34. Que, até pegando algo que vocês foram falando, eu lembrei. E que é algo que eu passei a aplicar a partir... Já aplicava inconscientemente, mas depois fez mais sentido para a gente colocar intensidade naquilo. Uma vez eu assisti numa aula do Breno Perucho, que também ele fala de finanças, né? Educação financeira. E ele falou assim, que para que a gente possa ter os resultados que a gente almeja, não adianta a gente só ter um conhecimento horizontalizado, um conhecimento verticalizado. A gente também precisa desenvolver o conhecimento horizontalizado. Daí ele fala, o verticalizado é a tua bolha, é a tua área de atuação, é o que você se interessa, então no nosso caso seria o tributário. Então, o que é o conhecimento verticalizado? Eu só estudar tributário, está na bolha do tributário, só está ouvindo tributário. Ok,
É importante eu virar um especialista, só que a gente tem que lembrar que nós somos seres sociais. E, além de tudo, nós também precisamos vender os nossos serviços. E se a gente só tiver o pensamento ou o conhecimento verticalizado, a gente não gera empatia, a gente não gera repertório. E essa ausência de repertório vai nos prejudicar em algum momento. Então, principalmente para quem quer empreender exige relacionamento, network e venda. Você precisa vender o seu serviço para você conquistar a sua carteira. Para você vender, você tem que desenvolver outras habilidades. Você tem que ter o seu conhecimento horizontalizado. Que é isso? Você vai estudar sobre comportamento humano, sobre neurociência, sobre marketing. Isso a gente vai fazendo lendo um livro. Lendo um livro, assistindo, de repente, uma aula, vendo um conteúdo. Assim, a gente vai também fazendo o nosso, aumentando o nosso conhecimento horizontal. E para sair, porque é importante a gente sair da nossa bolha também. É importante a gente tem que olhar a economia, tem que olhar a política, a gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo. Desenvolver o nosso lado espiritual, que é fundamental também. Então, isso tudo porque nós não estamos só na vertical, a gente também tem que ir caminhando junto na horizontal. Então, casa muito com o que vocês trouxeram. Eu lembrei desse dia que eu assisti essa aula do Breno. Inclusive, passei a falar sobre isso nas minhas aulas gratuitas também, porque faz toda a diferença. Porque a gente tem que desenvolver a nossa mentalidade empreendedora desde sempre. Isso faz parte do desenvolvimento de uma mentalidade empreendedora. E foi algo que eu, assim como ela falou, demorei tanto tempo para cair a ficha. No meu caso não foi a leitura, porque eu sempre gostei muito de ler. Desde pequenininha eu lia livros assim, amava, né? Sempre gostei muito de ler. Mas no meu caso foi realmente essa questão de olhar o relacionamento e pensar nessa mentalidade empreendedora voltada à venda, voltada à construção de um negócio. Isso eu demorei muito, né? Demorei muito para exercitar esse meu lado. Foi de alguns anos para cá também. Foi isso aí, 33, 34, não, foi uns 32 para frente. Mas foi isso, não faz nem uma década, entendeu? Que eu comecei a olhar esse outro lado. Falei, não, calma aí, gente, eu sou tributarista, mas eu dependo de clientes para que eu possa ser tributarista. Então faz muito sentido isso que vocês trouxeram. Meu lar, complementando isso que você está falando, Letícia, quando eu comecei a trabalhar com meu pai, tinha 18 anos, e eu tinha acabado de entrar na faculdade de Direito, e entrei lá seco para fazer petição, seco para ver processo, para ver tudo, sabe onde que ele me mandou para a rua? Eu fiquei danado, falei, vamos para a rua, pai, pelo amor de Deus, visitar cliente, que a gente tem aquela mentalidade, não, você vai para a rua, vai visitar, vai rodar, vai viajar, então o cara foi a melhor coisa, eu agradeço ele até hoje. Porque eu, desde novinho, tive que começar a aprender primeiro, ele me pôs para aprender primeiro essa parte, porque ele já tinha essa consciência. Isso que você está falando aí. Ele falou, meu filho, não, você vai para a rua, você vai quebrar a cara com o cliente, você vai tomar bolo, você vai ficar esperando, você vai tomar não, você vai ter todo esse aprendizado, para depois a gente vai começando a pegar a parte técnica. Porque não adianta só te passar a parte técnica, você tem que saber se virar, afinal de contas, a gente que paga nossas contas, né? Então, sim, foi uma coisa fantástica que aconteceu, eu agradeço ele até hoje, porque foi algo que me deu uma nova visão. Eu não tinha essa visão também. Eu não gostei na época e hoje eu agradeço, né? Mas é exatamente isso que você falou. Não, é fundamental. Quanto antes as pessoas perceberem isso, vamos pensar mais, a gente vai estar facilitando a vida delas, né? Porque eu vejo assim, o pessoal entra seco querendo aprender tributário. Tem que aprender tributário, você tem que aprender como que você vai conquistar teu cliente, você tem que aprender sobre como que você vai vender seu serviço. Então não adianta só aprender o tributário, porque só o tributário você vai ficar frustrado que nem você fica frustrado numa graduação, numa pós-graduação, porque você tem aquilo ali e você não sabe o que fazer com aquilo. Então você precisa aprender o tributário, a colocar em prática o que você aprende. Aprender a vender o teu serviço, aprender a montar o teu portfólio, a montar o teu contrato de prestação de serviço, montar a tua apresentação, porque é isso, na prática é isso. E quanto mais empreendedores vamos nos tornando, mais isso vai ser o nosso dia a dia. O meu dia a dia hoje é muito mais ficar pensando em como melhorar os meus processos internos, como melhorar os nossos fluxos internos e materiais de apresentação, do que propriamente estar ali colocando a mão na massa, porque isso tem equipe para fazer, né?
O Elcio, o Carlos Pucci deu também alguns insights interessantes, né, para venda de serviço lá, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. E talvez se a gente falar mais do mesmo, não tem problema, porque aí é até bom que a gente equalize o conhecimento, que a gente não está fazendo tão errado assim, né? Você vê que as pessoas que estão lá no alto nível estão, pô, já estou mais ou menos nessa linha. Uma primeira grande coisa, não sei se você vai lembrar que ele falou, e que já é clássico também, quando a gente vai tentar vender o nosso serviço, principalmente a gente, né, que vende algo imaterial, que não consegue tocar e tal, a estratégia para você fazer o cliente querer comprar, e não você sair querendo vender o seu serviço. Ou seja, às vezes a pessoa sai ligando para os outros oferecendo. Ah, deixa eu te mostrar, compra de mim, faz. Isso ninguém aguenta mais. Eu estava tendo uma reunião hoje com o pessoal da empresa exatamente sobre como que o outbound mudou, cara, nos últimos anos, assim, dos 3 anos para cá, como que o outbound deu uma transformada. E você já não consegue mais abordar as pessoas. 2002 para cá, totalmente um outro... Que a gente ouvia falar em... O primeiro curso que eu fiz de outbound, ou de inbound também, mudou demais. Demais. Então, assim, a primeira coisa que ele falou nessa questão é que assim, você tem que começar a ser criativo. Ele contou uns casos do Salesforce, você lembra, Elcio? O que ele falou? Ele falou que dava presente, que ele comprava primeiro e tal, para depois chegar no carro. A pessoa, né? Então, ele contou uma história bem legal que ele tinha tentando marcar uma reunião com o cliente e não conseguia marcar, né? E aí ele queria marcar um café e estava difícil de marcar. Aí ele pegou e mandou uma máquina de café para o cliente. E aí falou, olha, quando vamos marcar um café, agora você já tem a máquina, eu levo o café. Então, assim, são coisas visionárias. Mas uma coisa que ele falou que me marcou bastante é a questão de que você precisa ser interessante e não interesseiro. E a venda tem muito disso, né? As pessoas querem vender a todo custo. E às vezes vender o que o cliente não quer comprar. Às vezes você tem que vender ali o seu contato num primeiro momento. Olha, eu estou aqui, eu sou Letícia, eu faço esse tipo de trabalho, me coloco à disposição. Mas se você já chegar bombardeando, eu vendo isso, eu faço isso, eu recupero isso. O cara, não, ó, isso alguém já fez. O meu irmão reclama muito disso. O meu irmão ele tem uma posição presa num grande grupo. O meu irmão mais novo, ele é controle de um grande grupo chinês. E ele fala, cara, eu não atendo ninguém que me manda mensagem no LinkedIn, porque é chato. Todo mundo aborda o LinkedIn, aqueles negócios automáticos. Ou seja, nunca vai dar oportunidade para o cara que fez o contato através do LinkedIn. Porque já ficou um negócio e as pessoas continuam fazendo isso em janeiro de 2023. Então, as abordagens que o Bush deu lá, os exemplos, são... Você vê, né? Coisa que ele fez há décadas, né? Então, assim... Olha que fantástico. E esse caso do café, que ele mandou a máquina e falou, pô, agora você vai tomar um café comigo. A máquina você tem, eu levo café. Ele... Só que ele precisava de reunião, porque ele precisava levar o café. Ele foi recebido e ele ganhou a conta. Então, assim, às vezes, para nós aqui que estamos na realidade, para a gente que está no mercado, que vai tentar oferecer serviços tributários, uma coisa que a gente tem que colocar é exercitar nossa criatividade e parar de fazer mais do mesmo. Parar de fazer, se continuar fazendo mais do mesmo, a tendência é que você continue levando não mesmo. Porque se coloca no lugar do empresário que você está abordando. Quantas abordagens chatas ele tem por dia? Quantos telefonemas que ele recebe das pessoas tentando vender, assim, pouco se lixando para o problema que ele tem ou pouco conhecendo da empresa dele. Então, isso aí a gente tem que trazer para a gente. Para fazer abordagens e para a gente conseguir vender, a gente tem que ser cada vez mais criativo, né? Cada vez a gente tem que adotar estratégias para fazer. Mas mercado tem. Se tem comprador, não adianta falar que está escasso, que tem mercado. O problema não é do mercado. O problema é a gente tem que começar a fazer a análise da gente. Talvez a gente não esteja sendo criativo, talvez a gente não esteja adotando a técnica mais adequada. Porque o Brasil, gente, é um continente. Então, você fala assim, o mercado está saturado. Na área tributária, toda empresa precisa de ajuda na área tributária. O Brasil tem um saldo positivo de mais de 400 mil empresas por ano novas. Então, assim,
não tem por que falar que o mercado está saturado. Mas talvez seja o caso da gente se olhar para dentro, né, de si mesmo e ver que técnica que eu estou adotando, por que eu estou fazendo isso aqui e está dando errado. E esses casos é muito interessante, cara. O Fred, eu acho que essa questão do mercado saturado, que se fala muito na área tributária, é porque muita gente caiu na bolha, né, de fazer sempre a mesma coisa. Daí fica saturado, porque está todo mundo vendendo da mesma forma, a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí... Hoje só RT. Curso de RT, trabalho de RT, o RT como salvação do fluxo de caixa do cliente. Mas o cliente, no longo prazo, não quer isso. Eu penso muito assim, a gente tem que estar preparado, né? Sempre. Preparado para atender bem o cliente, preparado para resolver problema. Por quê? Hoje, a gente pode pegar um exemplo clássico do mês de janeiro para frente que vai acontecer. Os trabalhos que foram feitos nos postos de combustíveis. Todos os trabalhos que eu peguei para olhar, todos feitos errados. Então, foi vendido o trabalho, foi vendido um sonho, só que nem a operacionalização foi feita correta. Ou seja, o trabalho em si está todo errado. E aí, nasce a oportunidade para quê? Para quem tem o conhecimento, para quem vai fazer o trabalho bem feito, e o cliente vai pagar o dobrado. Só que esse é um cliente que aprendeu. E provavelmente você vai virar uma referência para ele. Se você tiver o conhecimento técnico de poder resolver aquele problema. Um outro ponto que vai muito em linha com isso que eles falaram lá é o seguinte. Você tem que estar preparado. Então, quando eu olho para trás, tudo que eu passei nesses 20 e poucos anos foi trabalhoso, foi complicado, Natal, Ano Novo, Réveillon, não tinha Carnaval, tinha vez que tinha que trabalhar, e voltava de Manaus, ia para o Mato Grosso, chegava no sábado, à noite, minha avó lavava minhas roupas, domingo de manhã eu estava indo para Cuiabá. Foi um período complicado, mas me preparou. E uma coisa que o Fred vai lembrar que eles falaram é: basta apenas uma pessoa, uma oportunidade para mudar. Só que você tem que estar preparado. E a preparação, né, leva tempo. Por exemplo, o Bush, o que eu vejo, né, trazendo o Equity Mais? Ele era um cara totalmente preparado. Quando ele teve o contato, a oportunidade de conhecer o Thiago Nigro, que é um formador de opinião, não tem como dar errado um negócio desse. Por quê? Juntou a vontade de ter. O cara coloca 90 pessoas a cada 15 dias numa sala, alguém que está totalmente preparado ministrar o curso. Então, assim, é muito legal essa ideia que os caras fizeram, porque começa a olhar, né, como um todo. Quem está preparado, o que a gente consegue fornecer, o que a gente consegue oferecer. Será que a gente está vendendo para o nosso cliente comprar? Ou a gente está querendo vender por ego, porque para nós ele é o melhor produto? Não é. Né? Então, tem muito insight, né, de marketing. Sim, foi sensacional, né? Mas isso eu voltei com essa frase também, né? Basta uma pessoa ou uma oportunidade para você mudar a vida. Mas você tem que estar preparado. Então, não adianta você ficar ali no sofá assistindo sexta da tarde, porque a hora que vier a oportunidade, não vai estar para aproveitar. E essa preparação, a gente volta de novo, né? É a constância. Né? É a constância. Preparação é um pouquinho a cada dia. É aquela frase máxima que tem. Se você melhorar 1% a cada dia, no final do ano você vai ter que melhorar 365%. E é isso, é a constância para que quando a sorte nos achar, né, não deve ter a frase também, quando a sorte nos achar, que nos ache trabalhando e que a gente consiga fazer esse encontro da oportunidade aí, e o que é totalmente aplicável mesmo para quem está vendo a gente e está pensando agora em entrar na área tributária, né? Então começa, porque quanto antes você começar, antes você vai estar preparado para encontrar a oportunidade da sua vida e conquistar sua liberdade financeira. Gente, para finalizarmos aqui, né, já está fechando uma hora do nosso podcast, vamos pensar naquela frase de para-choque de caminhão, né, para a gente fechar aqui esse nosso tema de empreender no tributário, trazendo os insights que vocês trouxeram. Fred, consegue pensar numa frase de para-choque de caminhão para a gente poder finalizar já com aquela frase de impacto aqui?
Eu consigo uma frase que me impactou bastante lá. É a seguinte frase, assim: a meta do ano é feita no dia. A gente, quando vai empreender, sabe onde quer chegar, mas às vezes não se preocupa com o caminho que vai percorrer. Então, quando você sabe onde você quer chegar e só se preocupa com o destino, talvez você não consiga chegar lá. E um dos segredos de você alcançar suas metas é você mirar na jornada. É você ajustar pequenas rotas ali no seu caminho, né, que vão te proporcionar chegar lá. Às vezes uma mexida que você dá, é o que o Elcio falou, às vezes é uma coisa que acontece no meio do caminho que, se você ajustar, você vai direcionar certo. Então é isso, a meta do ano é feita a cada dia. Essa é boa. Bom, a minha, eu vou falar a minha frase que eu uso há alguns anos, é: comece, não pare, não se compare. Para mim e lá do evento teve uma frase que me marcou, então essa é a minha frase que eu falo e vou continuar falando, e se um dia eu escrever um livro, essa frase vai estar ali no livro. Porque eu acho que vale para tudo, né? Principalmente para os negócios. Mas uma coisa que me marcou muito, e que eu aprendi com esse sócio da KPMG, que infelizmente faleceu, que foi meu chefe há muito tempo, que ele falava: fuça nos clientes, procura fazer sempre mais do que está te pedindo e tal. E eles falaram lá assim: a maioria das pessoas, a maioria das pessoas jogam para não perder, ao invés de jogar para ganhar. E eu sempre tive uma frase bem parecida, que era o que o sócio da época da KPMG falava. E eu trago isso para os negócios, quando eu pego, por exemplo, um trabalho para fazer. Então, eu vou dar um exemplo aqui bem rapidinho. Eu fui contratado para fazer um estudo tributário numa empresa, para montar um centro de distribuição, uma comercial atacadista. E aí eu fiz todo o estudo tributário, mas eu comecei a olhar o que os concorrentes dessa empresa iam. E eu comecei a perceber que todos os concorrentes tinham um varejo em São Paulo, menos eles. E aí, qual foi o grande ganho do estudo e que me fez depois vender um outro trabalho e uma assessoria permanente? A visão de jogar para ganhar. Eu fui, vesti a camisa, os caras falaram: pô, nós nunca pensamos nisso. Aí, a hora que nós fomos ver, ele vendia o produto com uma margem de 30% e o varejista vendia para o consumidor final com uma margem de 40%. Ele podia estar com a 70% da margem dentro de casa. E nunca ninguém tinha olhado. Eu não fui contratado para isso, mas eu quis olhar o negócio como um todo, porque eu sou fução mesmo, eu sou chato, eu gosto de olhar. Então, assim, essa frase também que eles falaram lá, quando eles falaram, eu pensei nesse trabalho. A maioria das vezes nós jogamos para não perder, ao invés de jogar para ganhar. E é isso. Então, se a gente tiver isso como objetivo, né, de fazer mais, aí tem aquelas frases: faça mais do que você é pago, para daqui a pouco você está ganhando mais do que você faz. E é tudo no mesmo sentido, né? Então, de lá do curso, acho que essa frase me marcou bastante. A minha frase é sempre a seguinte: ser medíocre ou diamante, a escolha é sua. Né? A gente pode escolher ser medíocre, na média, fazer o que todo mundo faz, né? Ou pegando a ideia do Elcio, jogar para não perder, né? Ou sermos brilhantes, diamantes, que é isso que nos torna valorizados para os nossos clientes, e é o acima da média. Né? O acima da média é o jogar para ganhar. Sim. E jogar com a visão de negócios. Né? O empresário está no jogo dos negócios. Para quê? Para manter a empresa dele perene de forma sustentável ao longo dos anos, para ganhar mercado. Né? Então, acho que a gente tem que ir com essa visão para todo o trabalho tributário que a gente for fazer para os nossos clientes. Nós somos só um instrumento, né? Um instrumento para isso, para que eles cheguem no fim que eles querem chegar. Gente, amei. Gostei muito acredito que você tem muitos outros insights aí, mas deixa para uma próxima. Deixa lá para o Mundo FTF, tá? Deixa para o Mundo FTF, deixa para o nosso encontro de junho, porque estaremos os três juntos lá, nos dias 1, 2 e 3 de junho em São Paulo, que para mim é uma honra enorme, né? Muito bom contar com a parceria da auditoria também nesse evento. Então, estou muito ansiosa para a gente se encontrar lá. Espero que quem esteja nos vendo e nos ouvindo também esteja lá em São Paulo. Essa já é uma intimação. Se você está aqui, você quer aprender sobre tributação, empreendedorismo e gestão, esteja no Mundo FTF nos dias 1, 2 e 3 de junho. Gente, abraço enorme para vocês. Já estou ansiando pelo nosso próximo encontro presencial. Contem comigo se vocês quiserem. A gente está junto lá na BETRE agora também, né? Na Associação Brasileira
de ética no tributário, que é o que o nosso mercado precisa, inclusive, né? Não, Fred? Fred que trouxe essa ideia maravilhosa. Então, estamos juntos, vamos aí também movimentar bastante esse nosso mercado aqui para melhor, né? Para que nós também a gente possa trazer para a nossa realidade dos tributaristas, que a gente também tem que agir com ética, sobretudo temos que agir com ética, né? Porque se a gente quer levar uma sustentabilidade para os nossos clientes, a gente tem que levar negócios lícitos e operações lícitas para eles. Então é isso, estamos juntos, obrigada mesmo mais uma vez. E para quem está aqui nos assistindo ao vivo também, obrigada. Para quem está nos ouvindo, não deixe de assinar o podcast Tributarista do Futuro nas principais plataformas de áudio. A gente tem novos episódios toda sexta-feira, vão ao ar lá no Spotify ou na tua plataforma de preferência e também na nossa playlist do podcast lá no canal da BPT Educação. Tá bom? Pessoal, beijo para todos. Tamo junto. Beijão, obrigado. Imagina. Pessoal, até o próximo episódio. Abração.